sempre super importante, e um espaço extremamente relevante para a cidade. Agradeço à Rádio Campeche por tudo que tem feito nessa cidade durante tanto tempo, e a você, Elaine, que sou super admiradora tua. E um beijo para todo mundo que está assistindo, né? Bom, logo que a pandemia começou, a gente teve que interromper uma sequência de atividades que a gente tinha programado fazer, justamente porque ficamos muito assustados, né, de início, e interrompemos as atividades e fomos atrás do que é que estava acontecendo. Imediatamente percebemos que a população mais vulnerável é quem realmente ia ser mais atingida. Então, a gente substituiu algumas ações que a gente iria fazer por uma ação solidária. Mas logo na primeira reunião, né, que foi dia 14, eu acho, de março, nós já discutimos que, bom, seja lá o que a gente for fazer, nós temos que trabalhar com a questão da política em si, porque nós não vamos substituir o Estado, a ideia não é substituir o Estado, mas é atender, sim, de forma solidária, essa emergência que a gente está vendo que as nossas comunidades, as nossas ocupações, a população em situação de rua, mais nosso povo tradicional aqui da cidade, quilombolas, pescadores, né, indígenas, o que é que, da forma como eles iriam enfrentar isso. Então, a gente falou, nós vamos fazer uma campanha solidária, politizada. E essa campanha nos permitiu, inclusive, a discutir com essa população baixa renda, da onde vem essa crise, né? Qual é a origem dessa crise? Que essa crise não estava iniciando com a pandemia, mas sim a pandemia veio deixar a nu toda a falta de responsabilidade que o Estado deveria ter. Então, foi mais ou menos isso que nos moveu, né? A solidariedade em si, né? A necessidade de alimentação, de produtos de higiene, de medicamento, produto de limpeza, além da alimentação, e a necessidade da gente discutir politicamente o que significa o que a gente está passando hoje. E, no final das contas, o que aconteceu é que a gente viu que muitas comunidades que estavam completamente desarticuladas, que estavam desanimadas, vieram a discutir junto à sua base e estão se recompondo em função disso. Então, o resultado disso, que não é só nosso, né, não só do movimento de moradia, a gente tem uma série de entidades e de iniciativas, de coletivos, de movimentos que estão fazendo a mesma coisa. A gente viu que os resultados têm sido bastante interessantes, não só na questão de prover as pessoas na alimentação, mas também de formação e informação sobre a questão política que a gente está passando. Nós estamos passando, independente da pandemia, né, desde o golpe contra a Dilma, contra o Lula, contra o povo brasileiro, a gente está passando por uma situação de completo descaso, de invisibilidade da comunidade empobrecida, né? A gente fala comunidade empobrecida porque as pessoas estão empobrecendo, né? Elas estavam em ascensão, conseguindo sobreviver com o seu trabalho, com a sua casa, e depois do golpe a curva foi descendente em relação a isso. E aqui em Florianópolis as ocupações começaram a crescer, né, ocupações espontâneas. Digo que até o momento a gente tem mais ocupação espontânea do que organizada, começaram a crescer justamente por causa dessa situação política que o Brasil vem vivendo. Isso sim é uma crise, né? É muito mais crise do que a crise econômica que resolveram fazer uma propaganda aí da crise econômica. Na verdade, a crise econômica é só para uma parcela da população, mas os grandes detentores da economia no Brasil, os grandes detentores das riquezas, eles estão cada vez mais ricos. Então, é uma crise econômica extremamente elitizada, né? E a gente
percebeu que as ocupações estavam crescendo de forma vertiginosa por causa dessa realidade. E começamos a enfrentar a polícia na tentativa de despejo dessas ocupações. Então, quer dizer que numa crise econômica, social, habitacional que o país vem vivendo e que a cidade vem vivendo, a solução do Estado é o despejo. Despejo com violência e despejo sem solução para essas famílias. Muito pelo contrário, os despejos que a gente tem acompanhado e tem resistindo, e resistindo de forma bastante enfática, a gente se coloca dentro das casas, né, para impedir que as casas sejam derrubadas, esses despejos, eles estão acontecendo de forma muito mais truculenta do que acontecia antes. Então, o Estado, ao invés de implementar uma política de redução de danos, de redução de problemas, ao contrário, ele cria mais problema para ele mesmo que deveria resolver. Então, a gente diz que o Estado está criando, inclusive, população em situação de rua, porque ele despeja e vira as costas e não dá solução alguma. A gente tem casos em que a gente enfrentou a polícia, a família enfrentou a polícia, dizendo, dessa casa eu não saio, e a polícia vem pelo lado de trás da casa, pelos fundos da casa, e bota fogo na casa, né? E bota fogo, e as crianças e as pessoas são obrigadas a saírem da casa e falam, agora onde é que eu vou dormir? Onde é que eu vou morar? E a prefeitura, o Estado e a polícia muito menos, não dão solução para isso, né? Então, a gente está vivendo um momento de extremo descaso em relação às comunidades em que, segundo eles, estão em espaços ilegais. E pasmem que, na verdade, os locais que estão sendo mais, que estão sofrendo mais despejos, né, com essa violência danada que eles estão fazendo, são os locais em que já estão definidos, inclusive no plano diretor, para ser área para a população de baixa renda, para ser área onde se construiria Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários mínimos. E são justamente dessas áreas onde o Estado mais atua com os despejos, mais atua de uma forma, além de truculenta, sem dar solução alguma para eles. Eu não sei o que o Estado pensa, que as pessoas vão sair dali e vão morar onde, né? Vão para que casa? É isso que o Estado tem feito, né? Então, por isso, o nosso foco maior do movimento de moradia tem sido, mais do que nas comunidades de baixa renda, que já existem há algum tempo, tem sido nas ocupações, e a gente tem priorizado isso. Uma parte da saída, a maior parte das propostas, a gente discutiu na conferência de habitação, né? Que tem mais de um ano já que aconteceu e que nada foi implementado. Teve a conferência de habitação, a prefeitura achou que a gente era só um grupo de esquerda que estava afim de xiita, que estava afim só de enfrentar, mas nós mostramos que a população baixa renda, que os movimentos ligados à questão da moradia têm propostas concretas e propostas extremamente viáveis, né? O problema para eles é que a gente bota o dedo na ferida dessa lógica do lucro que tem sido as nossas gestões aqui em Florianópolis, e na Grande Florianópolis a mesma coisa. A gente tem trabalhado com os grupos de ocupação, com as comunidades de ocupação na Grande Florianópolis. Então, absolutamente nada foi implementado até agora. E todas as nossas propostas foram colocadas e vencemos dentro da conferência de habitação. A conferência de habitação, ela foi muito importante para fazer o debate, as comunidades todas participaram, inclusive ela foi subdividida em regiões, e nós frequentamos a todas essas reuniões por região, a gente esteve lá colocando as propostas, e na plenária final as propostas ficaram bem explícitas. Então, a gente mostrou. Uma delas, por exemplo, é a taxação dos grandes devedores, a cobrança dos grandes devedores que a gente tem na cidade, né? Inclusive o vereador Lino, em 2014, fez essa denúncia
dos milhões que os grandes devedores devem ao poder público. Então, uma das propostas é essa, que esse dinheiro seja usado para mitigar a questão da habitação. E habitação, eu digo, não é só a casa, habitação é muito mais do que isso, né? Habitação é condições de vida naquela região. A gente também tem a proposta de taxação dos grandes imóveis, né, das fortunas, que a gente tem muito aqui em Florianópolis. E uma das principais coisas que a gente tem defendido é daí da nossa parte, é o nosso trabalho em rede aqui em Florianópolis. E tem dado certo porque a gente tem constituído uma ligação com os outros movimentos sociais. Então, o interessante é que quando tem alguma demanda de algum movimento social, o movimento de moradia está lá, né? E vice-versa. Então, isso tem fortalecido bastante. Agora, nós temos uma iniciativa que a gente está junto, a nível nacional, que é a campanha Despejo Zero. As entidades estão se cadastrando nessa campanha, nós já temos mais de 100 entidades cadastradas nacionalmente nessa campanha, e temos acompanhado a questão dos despejos, que tem acontecido, inclusive, muitos despejos administrativos, que são por iniciativa da própria prefeitura, como tem acontecido aqui em Florianópolis. Isso está virando uma moda no Brasil, porque ele é muito mais desburocratizado, a prefeitura chega lá com a polícia, com o caminhão, com retroescavadeira, derrubando tudo. Isso é o que mais tem acontecido a nível nacional, e nós temos fortalecido essa luta a nível nacional para que todos consigam trabalhar em todas as regiões de forma unificada, né? E temos na Câmara Federal um projeto de lei da deputada Thalita, que é do PT, que é nada de despejo durante a pandemia e alguns meses após a pandemia, porque é um absurdo os despejos acontecerem, a prefeitura, como eu já falei, sai andando e as pessoas ficam ao Deus dará. Então, são algumas das iniciativas que os movimentos ao nível de Brasil estão tomando, e a gente aqui em Florianópolis reforçando essa rede, essa ligação. E, além disso, a questão das ajudas solidárias, né? A prefeitura veio, despejou, a gente reconstrói a casa, temos um grupo de entidades e de pessoas individualmente que entendem a política que a gente está passando e que colaboram muito com isso. Então, a gente consegue reconstituir a questão da energia, da água, das casas, do material que é destruído, que a prefeitura confisca o material, ou então destrói, quebra ali mesmo no local, aquilo que a pessoa a duras penas conseguiu comprar, mas a gente tem conseguido, através desse grupo de apoio, a reconstituição dessas casas, e a gente está lá em mutirão, uma comunidade ajuda a outra, uma ocupação ajuda a outra, e a gente está lá em mutirão reconstruindo. Então, a gente tem feito um enfrentamento imediato, né, conforme a conjuntura da comunidade, e a médio e longo prazo, que é essa organização social nossa, não só aqui na Grande Florianópolis, mas também no Brasil todo, com especialmente essa campanha Despejo Zero, que inclusive dia 4 de setembro vai ter um evento internacional, onde vários países que agora, por conta da pandemia, estão sofrendo na mesma situação, de muitos despejos acontecendo, e a gente vai fazer um evento dia 4 de setembro, depois a gente coloca nas redes os detalhes disso, para conseguir uma unidade internacional contra essa lógica do lucro que todos os estados no Brasil e no mundo, nesse sistema capitalista que a gente vive, está investindo, né, contra a sua população mais vulnerável. E a gente continua, então, com a nossa campanha solidária de compras de material de construção e especialmente de alimentação agora durante o Covid, junto com a nossa campanha por teste já, por atendimento às comunidades durante agora a Covid, que a gente tem visto
que é muito dolorido. A gente está vendo que a nossa população baixa renda está sendo afetada extremamente, principalmente depois da liberação dos ônibus, está sendo extremamente afetada pela Covid, e as pessoas não têm condições alguma de fazer isolamento, as casas são muito pequenas, boa parte delas não tem banheiro, algumas não têm cozinha, inclusive, são barracos de lona, às vezes, de 3x2. Então, a gente continua com a nossa campanha solidária e com a campanha pressionando o Estado, a Prefeitura, o Jean, que faz tanta propaganda na TV, mas jamais a Prefeitura esteve nessas comunidades tentando mitigar esse problema. Jamais, não estiveram lá. Raramente eles foram fazer um teste ou outro em situações extremamente graves, mas estão abandonadas, sim, durante a Covid, todas as nossas comunidades e ocupações de baixa renda.